Boa noite, meus irmãos e irmãs. Resolvi falar daqui de baixo hoje. A gente fica um pouquinho mais próximo. Hoje nós estamos num número um pouquinho menor, que é de costume. Um domingo diferente, um domingo atípico, domingo de eleições. É de se esperar mesmo uma participação um pouquinho menor na igreja. Mas que bom que você veio, que bom que você pôde vir. Espero que você tenha exercido aí o seu direito de cidadão, tarefa muito importante nós exercemos hoje. E espero que o seu coração esteja em paz, independente do resultado, independente de quem ganhe, se quem nós apoiamos ou não. É preciso aprender a participar do processo democrático em paz, tendo em vista que nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos. Tem a nossa vida nas mãos, tem a história nas mãos, então nós podemos estar em paz, né? Sabemos que Deus tem planos para o nosso país, mesmo que o nosso candidato não ganhe, ou os nossos candidatos. Então, nós estamos em paz, espero que você também esteja, né? E continue nos próximos anos também, nos próximos processos democráticos, a gente aprendendo a participar disso, debaixo da orientação de Deus, debaixo do poder de Deus. Porque aí a gente participa em paz. Em paz. E hoje eu não quero falar sobre política, mas eu quero dar sequência ao nosso estudo em 1 Pedro. Mas antes da gente ir lá para 1 Pedro capítulo 5, eu queria ler um versículo com vocês no Evangelho de João, capítulo 21. Então, abra sua Bíblia primeiro, lá no Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero lembrar com vocês algo que Pedro aprendeu num encontro especial que ele teve com Jesus. Jesus falou uma coisa para Pedro e ele nunca mais esqueceu. Eu quero mostrar isso para vocês. Espero que também seja a nossa experiência, a gente não esqueça mais. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, quando o texto nos diz assim: tornou Jesus a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Agora vamos lá para 1 João, 1 Pedro, capítulo 5, e é o texto que nós vamos recorrer como base para a nossa meditação hoje. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler até o comecinho do versículo 2, fazer uma pausa e depois ler o restante. Então lá em 1 Pedro 5, versículo 1, diz assim, Pedro falando agora, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Até aqui, por enquanto. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vocês notaram a semelhança dos dois textos que nós lemos? No primeiro texto, Jesus está num encontro muito particular com os discípulos. Em determinado momento, ele chama Pedro. E nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. E naquele episódio, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Fica muito claro que Jesus está devolvendo o ministério para Pedro. Que Jesus está reencaminhando Pedro no ministério que ele deveria assumir no lugar de Jesus, assim como os outros discípulos também. Por isso ele pergunta, tu me amas? Eu te amo. Então o teu trabalho é pastoreia as minhas ovelhas. E olha o que Pedro está dizendo aqui agora, alguns anos depois de uma caminhada com Deus, depois de uma caminhada com Jesus, pregando o Evangelho, trabalhando pela obra de Deus, agora é o Pedro que orienta outras pessoas, dizendo, pastoreai o rebanho de Deus.
Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Pedro aprendeu a lição. Pedro entendeu a importância do que Jesus ensinou e não esqueceu mais. E agora ele é o incentivador. Agora ele motiva as pessoas a pastorear o rebanho de Deus. E eu queria tirar a conclusão mais importante desse texto, dessa noite para a nossa vida, que é a seguinte: o rebanho de Deus precisa de pastoreio. Você pode repetir isso comigo? O rebanho de Deus precisa de pastoreio. Mais uma vez, o rebanho de Deus precisa de pastoreio. Essa é uma verdade que Jesus ensinou para Pedro. Pedro assimilou, pôs em prática e ensinou para outros, na esperança de que eles também assimilassem e também colocassem em prática. O rebanho precisa ser pastoreado. O rebanho precisa de cuidado, precisa de atenção. E eu queria compartilhar 3 coisas importantes sobre isso. A primeira, o rebanho precisa ser pastoreado porque a consciência humana é falha, é limitada. Nós, vivendo por nós mesmos, nós erramos, nós falhamos. Nós precisamos de orientação. Eu preciso. Você precisa. E nesse sentido, a Bíblia nos chama a um cuidado mútuo, uma vivência juntos. Nós cantamos agora há pouco, né? Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, vivendo em comunhão. Porque nós não temos condição de nos pastorear. Você sabia disso? Você não tem condição de se pastorear. A nossa consciência é falha, é limitada, nós erramos. Se a gente viver com base só no que a gente acha, só no que a gente pensa, é muito provável que a gente não vai chegar lá. A gente vai dar murro em ponta de faca, a gente vai bater com a cabeça na parede. Nós precisamos de orientação. De vez em quando, nós precisamos de alguém dizendo: olha, você está errado. A gente não gosta, mas de vez em quando é muito importante. Por isso Jesus falou para Pedro: pastorei as minhas ovelhas, elas precisam de orientação. Você, Pedro, precisa de orientação. Não é à toa que eu estou sentado aqui com você, te orientando, estou te pastoreando. Você vai continuar precisando de orientação. Meu povo precisa de orientação. A nossa consciência é falha, meus irmãos. Nós somos incapazes de nos conduzir, inclusive espiritualmente, sozinhos. A gente não chega à plenitude, à vida em abundância, na solidão. Jesus quer que eu e você entendamos isso. Isso nos torna mais humildes, sabe por quê? Porque aí eu olho para vocês e eu penso, eu concluo que eu não consigo caminhar sozinho a minha caminhada de fé. Eu preciso de vocês. E eu espero que vocês olhem para mim, olhem uns para os outros e concluam a mesma coisa. Nós precisamos uns dos outros. É um cuidado mútuo, é uma orientação mútua. Jesus nos deixou a igreja como uma comunidade do cuidado, uma comunidade da orientação, para um pastoreio mútuo, a gente se pastorear mutuamente. Então, essa é uma grande verdade bíblica que nós precisamos nos submeter ao povo de Deus, a uma comunidade. Por isso a importância de participar de uma igreja local, porque a nossa consciência é falha. A gente não tem condição de se pastorear. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é que nós vivemos num mundo que nos influencia para o pecado. Isso é bíblico. O mundo nos atrai em direção ao pecado. E se nós não tivermos orientação, nós vamos ouvir outras vozes que não são aquelas vozes que nos levam para a direção
Porque Deus quer. Essa é uma outra razão do porquê nós precisamos de pastoreio, de cuidado. Porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno e que nos leva, nos impulsiona em direção ao pecado. É uma realidade. Triste, mas é uma realidade. É uma realidade. E aí, como que nós vamos discernir quais vozes nós devemos ouvir? Qual caminho nós devemos trilhar? Nós precisamos de orientação. E esse pastoreio mútuo que acontece no povo de Deus nos ajuda a identificar o caminho, nos ajuda a identificar as vozes, nos ajuda a sacar, esse caminho é bom, esse caminho é ruim. E hoje, meus irmãos, nós temos nos veículos de comunicação, nas mídias digitais, muita influência para o pecado. Nós temos que abrir os olhos, saber identificar o que nos leva na direção certa e o que está nos puxando para a direção errada. Prestem atenção, muita coisa. Séries, canais no YouTube, desenhos da Disney, muita coisa tentando embutir ideologias que nos levam para longe da orientação de Deus. Precisamos abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos. Somos bombardeados todos os dias com ideias, valores que são opostos à vontade de Deus. E como que a gente adquire um discernimento para filtrar isso, para saber identificar o que é bom, o que não é, para instruir os nossos filhos? Nós precisamos de pastoreio, precisamos desse cuidado mútuo que o povo de Deus nos oferece num ambiente de cuidado mútuo. Essa segunda coisa importante, segunda coisa importante que eu queria compartilhar. A primeira, nossa consciência é falha. A segunda, nós vivemos num mundo que nos chama em direção ao pecado, nos atrai para o pecado, exerce uma influência forte sobre nós. E nós precisamos de orientação, precisamos de pastoreio para saber discernir o caminho. E a terceira coisa importante que eu queria falar sobre isso é que pastorear, meus irmãos, não é uma tarefa só do pastor. Como assim, pastor? Viajou agora, né? Não é. Pastorear não é uma tarefa só do pastor. Apesar do Pedro estar falando aqui com os presbíteros, não sei se você viu aí, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro está falando primeiro à liderança, mas a palavra de Pedro é para todos. A palavra que Pedro recebeu de Jesus não foi só para o Pedro. Apesar de Jesus ter falado para o Pedro, Pedro, tu me amas, Jesus falou na frente dos discípulos, valeu para todo mundo. O ministério de Pedro é o nosso ministério. O ministério do pastoreio e do cuidado é o nosso ministério. Se nós não nos sentirmos responsáveis uns pelos outros, nós embarcamos no barco errado. Porque nós somos chamados para uma vivência aonde nós nos responsabilizamos uns pelos outros. Talvez essa seja uma parte do Evangelho um pouquinho mais difícil da gente engolir, mas tão importante quanto qualquer outra. Você sabia disso? Que você tem a responsabilidade de me pastorear? Pois é, eu conto com isso. Pode puxar minha orelha de vez em quando? Pode. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, né? Eu conto com vocês, para vocês pastorearem a minha família, as minhas filhas, me ajudarem nessa tarefa. Pastorear não é uma tarefa só do pastor. É minha, sua, é nossa, é cuidado mútuo. Se você ministra uma aula de escola dominical, você está ajudando no pastoreio. Você está ajudando na orientação, no cuidado.
se você dirige um grupo de oração, se você exerce o ministério da oração lá na tua casa, ora pela igreja, ora pela liderança, ora por um trabalho, você está pastoreando o povo de Deus. Se você trabalha na diaconia, se você trabalha no ministério infantil, você está pastoreando o povo de Deus. Se você se reúne com os jovens, com os adolescentes, busca Deus junto, manifesta louvor através do seu dom numa equipe musical, você está ajudando a pastorear o povo de Deus. Não é trabalho só do pastor. É seu, é meu, é nosso. É nosso trabalho, é nossa responsabilidade. Não se esqueça disso. É um cuidado mútuo em todas as esferas da igreja. Pastor não dá conta de pastorear sozinho. Talvez o pastor tenha aí um pouquinho a mais de responsabilidade, mas para chamar a turma para fazer junto. Porque a gente pastoreia junto. Essa é a terceira verdade que eu queria compartilhar com você. Você é pastor, meu irmão. Você é pastora, minha irmã. Olha para quem está do teu lado aí. Não precisa falar nada não, mas dá uma olhadinha. Você é responsável por quem está do seu lado. Você é responsável por quem está na sua frente. Não vou falar para você olhar para trás não, porque senão todo mundo olhar para trás aí só vai ver a nuca, né? Não vai ver o rosto. Mas saiba disso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. O pastoreio é mútuo, o cuidado é mútuo. A igreja de Jesus, Jesus é nosso pastor maior. Mas nós temos que nos responsabilizar uns pelos outros. É cuidado mútuo. Então, sobre essa verdade de que o rebanho de Deus precisa de pastoreio, eu queria compartilhar essas 3 coisas importantes. Mas Pedro compartilha conosco 3 perigos que nós vamos ler agora no restante do texto. Olha aí comigo. Versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Esse é o primeiro perigo. Sabe que perigo é esse? O perigo da preguiça. Quando alguém está sendo forçado a fazer alguma coisa, é bem provável que ele não está querendo fazer. Quando alguém está fazendo por constrangimento, é porque está sendo forçado a fazer. E Pedro está falando, gente, por constrangimento não, pelo amor de Deus. Se você está sendo forçado a fazer, então não faz. Não faça. No reino de Deus, se tem uma coisa que não tem espaço, é preguiça. A pior coisa, meus irmãos, é quando a gente escuta alguém falando, eu só aceitei fazer isso na igreja porque ninguém queria fazer. É terrível isso. É terrível, isso é doentio. Não pode. Não podemos fazer por preguiça. Mas olha a orientação que Pedro dá. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Porque eu quero, porque eu entendi que é importante, porque eu percebi que é cuidado mútuo, que aqui eu sou cuidado e aqui eu quero cuidar. Eu vou investir, eu vou gastar tempo. É lamentável, meus irmãos, que ainda haja pessoas que servem a Deus de maneira relaxada. É lamentável. É triste saber que o trabalho que os anjos queriam fazer, às vezes é feito de maneira desleixada, lerda. Você sabia que esse trabalho de ter o evangelho nas mãos, de cuidar do povo de Deus, os anjos queriam fazer isso, mas foi dado a homens e mulheres fazer. Fazer isso de maneira relaxada é uma vergonha. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu quero, eu vou fazer, eu vou contribuir. Porque aqui eu cuido, aqui eu sou cuidado. Aqui a minha família cuida, a minha família é cuidada. Sem preguiça, não por constrangimento, mas espontaneamente. Talvez algumas pessoas queiram o bônus sem o ônus.
Não tem como, né? A gente querer ver resultado, ver a igreja crescendo, ver a igreja dando frutos, mais gente chegando, ver os jovens crescendo, amadurecendo na fé. A gente quer ver esse bônus, mas tem um ônus, tem um preço, tem um trabalho, tem suor, tem decisão que precisa ser tomada, tem caminhos que precisam ser planejados e traçados. Dá trabalho. Preguiça não cabe. Preguiça não faz acontecer. Então Pedro está dizendo, olha, cuidado. Não sirvam, não pastoreiem o rebanho, não cuidem do rebanho com preguiça. Façam de boa vontade. Façam porque vocês entenderam que é importante e não precisa ninguém forçar. Façam espontaneamente. Primeiro, perigo, preguiça. Segundo, vamos continuar lendo o versículo, a gente vai descobrir. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância. Ganância. E é uma vergonha o Pedro falar isso, né? Mas na época de Pedro também tinha gente tentando fazer dinheiro às custas da fé. Ainda bem que não tem nos nossos dias, né? Ainda bem que já superou esse problema, está resolvido, está nada, né? Ainda é um problema que nos aflige, pode ser uma tentação. Pode ser uma tentação. E às vezes a gente não quer só o dinheiro, às vezes a gente quer o tapinha nas costas, o status que isso pode trazer. É um perigo, perigosíssimo. Servir a Deus, cuidar do rebanho, esperando algum pagamento, algum reconhecimento, algum status, alguma fama, algum sucesso. Isso não cabe dentro do povo de Deus, dentro do reino de Deus, no meio do rebanho do Senhor Jesus. Não por sórdida ganância. Infelizmente, ainda há pessoas que estão interessadas no dinheiro das ovelhas e não na salvação das ovelhas. Infelizmente. Nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra isso. Há líderes que transformam a igreja num negócio lucrativo. O púlpito num balcão. O evangelho num produto. O templo num mercado. E os crentes em consumidores. Infelizmente, ainda há isso hoje. Hoje nós assistimos, Pedro também percebeu isso no seu tempo, a um fenômeno que nós chamamos de mercadejamento da fé. Fazer da fé um local de ganhar dinheiro, de extorsão, um local de ludibriar as pessoas. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas a orientação de Pedro contra isso é nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não esperando um reconhecimento, fazendo gratuitamente, de boa vontade. De boa vontade. Fazendo porque ama. Fazendo porque sabe que abençoa. De boa vontade. Sem esperar o status, sem esperar o tapinha nas costas, sem esperar algum retorno financeiro, porque a ideia não é essa, mas de boa vontade, gratuitamente. Gratuitamente. Precisamos lutar contra essa tentação, a tentação da ganância, que às vezes não é só pelo recurso financeiro. De boa vontade, sem esperar um pagamento por isso. De graça, gratuitamente. Assim como Deus se chega até nós, gratuitamente, espontaneamente, porque Ele quer, porque Ele nos ama, porque Ele tem interesse por nós. Terceiro perigo, a ganância. O último que eu quero compartilhar com vocês, seguindo o versículo aí, agora o versículo 3, nem como dominadores
dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. A última orientação de Pedro é: nem como dominadores dos que vos foram confiados. E aqui nós temos o mau uso do poder. Mau uso do poder. Ah, pastor, mas eu não tenho poder sobre ninguém, não. Tem. Você sabia que você está atuando como um servo, uma serva de Jesus, na autoridade de Jesus? Quando Jesus, lá em Mateus 28, diz assim, lá no finalzinho do capítulo, 18, 19, 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, nessa autoridade. Eu tenho autoridade no céu e na terra. Estou enviando vocês na minha autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, nós somos embaixadores do Evangelho na autoridade de Jesus. Saiba disso. Você tem autoridade para pregar a melhor notícia que existe. Você tem autoridade para ligar o céu com a terra. Você tem autoridade nesse mundo para representar o Rei dos Reis. Você é um embaixador, você é uma embaixadora do Evangelho. Certa vez, Spurgeon, dando aula no seminário, falou assim para os seus alunos, falou: meus queridos, quando vocês estiverem diante de um rei, de uma rainha, de um presidente, não se rebaixem, não esqueçam, vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então é possível sim, nós exercemos uma má autoridade, fazer um mau uso da autoridade que nós temos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É claro que líderes se expõem mais com relação a isso, têm a tendência de errar mais com relação ao mau uso do poder, mas nós não podemos dominar ninguém em nome do Evangelho, fazer um mau uso da autoridade que nós temos. E, infelizmente, também há os que tentam governar o povo de Deus com um autoritarismo demasiado, com um rigor exagerado. Sabe quem são esses? Tem uma palavrinha que a gente desconhece, mas são os déspotas. Despotismo é exercer um mau uso do poder. O déspota é aquele que quer dominar todo mundo. É aquele que quer usar o poder que tem para dominar. Quem exerce poder de maneira errada e desproporcional é chamado de déspota. E está exercendo o despotismo. Nosso modelo de liderança, meus irmãos, quem que é? Jesus. Como que Jesus exerceu a liderança dele? Jesus demonstrou ou conquistou a sua autoridade com base num poder exagerado, num autoritarismo? Não. Jesus conquistou a sua autoridade servindo seus liderados. Olha o exemplo de Jesus. Já que a orientação do Pedro é para a gente, ao invés de dominar, a gente ser bons exemplos, então a gente tem que olhar para Jesus. A autoridade, meus irmãos, ela é conquistada. Ela é conquistada pelo serviço e pelo amor. Foi assim que Jesus exerceu a sua autoridade. Porque uma liderança imposta não tem valor nenhum no reino de Deus. Não tem. Nosso modelo é o modelo de Jesus, uma autoridade adquirida, não imposta. Jesus foi um líder servo. Conquistou a sua autoridade no ministério pelo exemplo, pelo serviço, pelo amor.
É essa autoridade que nós devemos exercer em nome do Evangelho. Dentro da igreja, para pastorear o rebanho de Deus, fora da igreja, para atuarmos como embaixadores do Evangelho. Estamos na autoridade de Jesus, autoridade que deve ser praticada com serviço, amor, e ser conquistada dentro e fora da igreja. Nunca imposta, nunca. Assim nós vamos ser modelos, servindo os irmãos, sendo exemplos a eles, servindo os de fora, sendo exemplo a eles também. É essa autoridade. É conquistada. Então, meus irmãos, diante dessa verdade, qual que é a verdade? O rebanho de Deus precisa de pastoreio. Nós precisamos saber que tem esses 3 perigos: a preguiça, a ganância e o mau uso do poder. Não podemos vacilar nesse sentido, não podemos ceder a essas tentações. No reino de Deus não há espaço para preguiça. No reino de Deus não há espaço para ganância e nem para o mau uso do poder. Meus irmãos, eu pensando nessa mensagem durante a semana, sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? De compartilhar essa mensagem com os nossos próximos governantes eleitos. Imagina só, a gente chegar para um governante e falar assim: olha, eu tenho uma orientação de Deus para você. Pastoreie a nossa nação. Sem preguiça. Sem ganância. E faça um bom uso do poder, pelo amor de Deus. Use com responsabilidade, não com imposição. Sirva o povo brasileiro. Não dá vontade, meus irmãos, de compartilhar essa mensagem de Deus com os nossos governantes? E eu fiquei morrendo de vontade. Infelizmente, nem todos eles são tementes a Deus, né? Talvez a minoria, alguns. Mas como a Bíblia é rica, a Bíblia nos ensina a servir aqui, dentro do povo de Deus. E é lógico que já nos traz um modelo para a gente aplicar na sociedade. Se um servo, uma serva de Deus tem acesso a um cargo político importante, que vai contribuir com o povo brasileiro, eu gostaria de compartilhar isso com eles. Pastoreie a nossa nação. Pastoreie a nossa cidade. Pastoreiem o nosso estado, o nosso país. Sem preguiça, sem ganância, sem fazer mau uso do poder. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Orientação para nós e para qualquer líder. Qualquer líder. Então é isso, meus irmãos. O rebanho de Deus precisa de pastoreio. Somos nós, o rebanho. E somos nós que precisamos de pastoreio. E os pastores e pastoras, somos nós também. Conto com você para essa tarefa de pastorear essa parcela do rebanho do povo de Deus que se reúne aqui nesse local. Nós precisamos de orientação. Precisamos do auxílio uns dos outros. Eu preciso, minha família precisa. Sei que você e a sua também precisam. Vamos nos pastorear? Vamos nos orientar, nos cuidar mutuamente, cuidar das criancinhas, né? Rafinha está vindo aqui agora e precisa de pastoreio. Né? Ontem tivemos um culto de 90 anos da Dona Noélia, a pessoa mais idosa da nossa igreja, que mais tem experiência aqui entre nós, a nossa anfitriã, matriarca, também precisa de pastoreio. E tem condição de nos pastorear, de nos orientar. Né? Quem não pôde vir por algum motivo, perdeu, além da festa, da comunhão gostosa, do pastoreio mútuo, do clima familiar que estava aqui, ainda teve salgadinho e bolo da Nazaré. Né? Deus quiser, a Nazaré vai ficar firme, quero que ela faça salgadinho e bolo nos meus 90 anos também. Né? Ficar firme, Nazaré.
Mas eu não posso deixar de falar, meus irmãos, que um culto como nós tivemos ontem, para celebrar a vida, né, numa perspectiva tão importante, é pastoreio. É a gente se pastoreando mutuamente, a gente se cuidando mutuamente, né? Vamos orar pelo que a palavra de Deus falou conosco? Feche teus olhos, quero orar com você. Já vai conversando com Deus aí. Eu não sei se você já tinha essa perspectiva, meu irmão, minha irmã, de que o pastoreio é responsabilidade nossa, não é só do pastor. Você sabia disso? Já tinha parado para pensar nisso? Quem está aí do teu lado é responsabilidade tua, de todos nós. Nós somos falhos, temos a consciência falha, vivemos num mundo que nos influencia para o pecado. Então nós precisamos de orientação. Mas temos que tomar cuidado com a preguiça. A gente tem que reconhecer, a gente gosta muito do sofá. Mas no reino de Deus tem muito serviço. E Deus gosta de gente que trabalha. Deus gosta de gente que serve, gente disposta. Por isso, lute com a preguiça. Lute contra a preguiça. Não dê abertura à ganância, ao desejo de obter algo em troca do serviço no reino de Deus, do serviço para o rebanho de Deus. É um serviço gratuito, sem pagamento, espontâneo, de boa vontade. E você tem a autoridade de Jesus, meu irmão, minha irmã. Faça um bom uso dessa autoridade. Sirva com ousadia, mas sendo exemplo de serviço, de humildade, em amor. Pai, nós reconhecemos, Senhor Deus, que precisamos do Teu pastoreio nas nossas vidas, Pai. Precisamos da Tua orientação que vem do Teu Filho, que vem do Teu Santo Espírito, Pai. Nós somos falhos, não temos condição de conduzir a nossa vida sozinhos, reconhecemos, Pai. Por isso, pastoreia as nossas vidas, Senhor Deus. Mas sabemos que o Senhor colocou a igreja, o Teu povo, a Tua comunidade, o Teu rebanho, para que a gente possa ser pastoreado, cuidado, amado, acolhido, abraçado. Por isso, nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazer parte do Teu povo. E aqui nós queremos cuidar, aqui nós queremos ser cuidados, Pai. Aqui nós queremos nos responsabilizar e termos a alegria de saber que há outros que se responsabilizam por nós também, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor faz tudo perfeito, Pai. O Senhor sabia que a gente ia precisar da companhia dos irmãos e das irmãs, do auxílio dos irmãos e das irmãs, do ombro dos irmãos e das irmãs, da amizade, da exortação, do puxão de orelha de vez em quando, Pai. Por isso o Senhor nos colocou dentro de uma comunidade de cuidado, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. E nós nos dispomos, Pai, a cuidar também, sem preguiça, sem ganância, fazendo um bom uso da autoridade que nós temos no nome do Teu Filho, Pai, dentro e fora da igreja. Usa as nossas vidas para cuidar do Teu povo. Usa as nossas vidas para ir atrás das ovelhas que estão perdidas também, para que sejamos luz nesse mundo, Pai, mas sempre em atitude de amor e serviço. Faz com que esse cuidado, esse pastoreio prospere aqui no nosso meio, em outras igrejas irmãs também, no nome de Jesus. Amém.